Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, um veículo de defesa que defende os interesses da sociedade brasileira. Nós defendemos o Brasil. Arte da Guerra, Velho General, canal Pátria e Defesa e canal Bom Combate. Os veículos de defesa, segurança e soberania da família brasileira. Hoje com a presença especial de Rogério Anitablian aqui no canal Arte da Guerra. Um dos melhores canais de análise geopolítica do YouTube. Já está se tornando habitué aqui. As análises do Rogério são fora de série, pessoal. Hoje a gente estava tomando café lá na livraria e umas 2 vezes eu citei ele aí. O cara manda bem, por isso que está aqui com a gente hoje. Vamos analisar os 10 anos da Guerra da Síria. Pessoal, vamos dar o retorno do som aí. O cara de boneca Zuckerberg está falando que tá assim. Prazer em ter o Zuckerberg na live aqui. Esse canal tá ficando complicado. Daqui a pouco o papo aparece aqui. Fala, pessoal. Fala, Albert. Fala, Rogério. Como é que vocês vão? Tudo bem? Tudo tranquilo, Tudo gente? Pessoal, Rogério, teu microfone tá mudo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo boa bom, noite, Rogério? boa noite a todos. Pessoal, olha só. Eu acho que dispensa a apresentação, porque muita gente que está aqui hoje, que eu já estou vendo, é do canal do Rogério, do Arte da Guerra também, do Velho General, mas não custa a gente falar. O Rogério Anitablian, pelo nome dele a gente já percebe que é descendente de armênios, tem um canal de análise fora de série no YouTube, eu sigo ele, é difícil eu seguir alguém no YouTube, pessoal, as análises dele são muito boas, ele tem umas tiradas assim, fora de série, eu acho que é uma pessoa que entende o que está acontecendo no cenário internacional, porque eu já vi que por aí, YouTube afora, internet afora, muita gente não está entendendo o que está acontecendo. Então, Rogério, mais uma vez, está nos brindando com seus conhecimentos. Foi um convite que nós fizemos para ele para analisar a guerra da Síria, porque eu acho que é uma das pessoas mais indicadas para fazer essa análise. Ele vai trazer os conhecimentos dele do Oriente Médio aqui, de maneira que, Rogério, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Arte da Guerra. Muito obrigado, comandante Robson. Muito obrigado também ao Albert por estar aqui com a gente. Agradecendo a todos que estão conosco aqui também, aqueles que vieram do nosso canal, o pessoal do Arte da Guerra, o pessoal do Arte da Guerra que chegou recentemente no nosso canal. É uma alegria estar aqui com vocês para que nós possamos falar sobre situações que acontecem no mundo todo. E como eu sempre tenho relembrado no nosso canal, essas situações elas podem ser aplicadas muitas vezes por analogia. Muitas vezes nós podemos montar as peças do quebra-cabeça compreendendo o que acontece no Extremo Oriente, o que acontece no Oriente Médio, o que acontece no Maghreb, no Sahel, na África Subsaariana. A gente vive um momento em que as coisas acontecem de maneira encadeada, como se o mundo fosse um grande tabuleiro de war, como se a gente estivesse naquele tabuleiro. O Brasil é parte desse processo. Acho importante... O Brasil, né? Com certeza, em todos os aspectos, inclusive, porque muitas vezes, inclusive, faz com que nós tenhamos situações que estão acontecendo, que já aconteceram, e que eventualmente podem acontecer aqui. Eu até falei hoje à tarde, no Twitter, fiz uma live breve para convidar o pessoal para acompanhar a gente aqui. Eu digo o seguinte, olha, não acontece só na casa do vizinho. A gente tem uma tradição aqui diferente em relação a muitos aspectos do Oriente Médio, mas é importante entender que nós também corremos riscos na medida em que nós não conheçamos qual é a dinâmica, qual é a realidade dos fatos. O Albert quer fazer a primeira pergunta, então? Teu microfone está contigo aí. Bom, primeiro agradecer o convite para participar dessa live, agradecer ao Rogério por participar. Você já é da casa, né, Cavaé? Você já é da casa, né? A gente agradece. Bom, assim, para começar essa conversa, na verdade, a Síria está fazendo 10 anos de guerra civil, mas mesmo antes de 2011, a Síria já vivia uma situação de estado de emergência, né, há muitos anos, né? O que acontece na Síria? O que você pode dar de panorama para nós? Rogério. Conte tudo, não esconda nada. Vamos lá. Eu acho que o que acontece em 2011 acontece no clima, no ambiente das primaveras, nas revoluções coloridas e das primaveras árabes. Nós tivemos uma situação mais ou menos no mesmo período que acontece na Líbia, que levou à deposição e à morte do Gaddafi, e acontece na Síria uma movimentação que explora várias nuances da sociedade síria. Uma delas é o componente étnico. E o componente étnico não é só o componente curdo, porque num primeiro momento ali os curdos eles não parecem participar de uma forma muito firme das manifestações contra o governo do Assad. O primeiro grupo expressivo que se manifesta contra o governo do Assad dentro da Síria
são grupos de etnia turca, na região de Idlib. São as primeiras manifestações expressivas de cidadãos sírios. E o que acontece também é que muitas das manifestações que aconteceram, que antecederam um conflito efetivamente armado, elas partem de agentes externos ao ambiente sírio. Leia-se, você tem aí kirguizes, você tem turcomenos, você tem chechenos, daguestanis, muita gente que vem da China, muitas pessoas que vêm da China, daquela região de Xinjiang, daquela região onde você tem uma minoria expressiva de muçulmanos e que estão vinculados àquelas madraças do Paquistão, aqueles radicalismos que são ali emanados, né? Então você tem na Síria um componente étnico explorado, você tem, num primeiro momento, a tentativa de fazer com que os curdos se insurjam contra o governo do Assad, que não é muito bem sucedida, porque havia uma integração na sociedade síria. A República Árabe Síria, majoritariamente síria, mas os curdos, de alguma forma, estavam super bem integrados à sociedade. Num segundo momento, a tentativa passa a ser de exploração das diferenças religiosas, porque o presidente Bashar Assad, ele é da minoria alauíta, que é um ramo do xiismo. E a maioria da população da Síria é de origem sunita, né? Tanto que as fronteiras artificialmente desenhadas ali pelo Império Britânico, elas separam o deserto do Iraque e o deserto da Síria, por exemplo, a província de Anbar, no Iraque, com a região de Deir Zor, na Síria, que são regiões de, muitas vezes, tribos que ficaram divididas pelas fronteiras artificialmente criadas, tribos sunitas, no Iraque e na Síria. Então, o componente étnico e o componente religioso são os componentes explorados no primeiro momento para criar essa frição contra o governo do Assad. Aí as pessoas podem perguntar, mas quem cria essa frição contra o governo do Assad? Havia motivo para que essas manifestações ocorressem? O governo do Assad era tudo de bom para o povo sírio? Eu posso dizer que houve manifestações em várias direções, em vários sentidos, inclusive de uma população armênia, étnica, que morava, e muitos deles ainda moram, principalmente na região de Alepo e Damasco. Alepo especialmente, né? Alepo foi por onde os armênios que foram expulsos do Império Turco-Otomano durante o genocídio de 15 se estabeleceram antes de ir para o Líbano, antes de ir para a França, antes de virem para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos. Alepo foi uma passagem, porque era muito perto, efetivamente, de onde estavam a maioria dos armênios lá na época do genocídio. Houve muita gente que veio para o Brasil. A grande maioria diz que, independente dos problemas que existiam com Assad, naturalmente a situação com esse tipo de rebelião ou de insurgência ficou muito pior. E os problemas que existiam naquele ambiente deveriam, na minha opinião, ser resolvidos pelos sírios, né? Você tem problema num país, quem tem que resolver se tira o governo, se o governo fica, se promove algum tipo de reforma, é a sociedade local, né? Só que as situações que foram criadas foram situações no sentido de forçar uma substituição de regime. E essa substituição de regime foi forçada num primeiro momento. Em 2011, os conflitos, as manifestações que começaram como manifestações civis de inconformismo com o governo, elas passaram em algum momento a ser violentas, com o disparo de armas automáticas, até que houve uma reação do governo. E quando houve essa reação do governo, naturalmente começaram a aparecer armamentos de mais grosso calibre nas mãos dos ditos rebeldes. Como eu falo, cerca de 80%, se a gente conseguisse mensurar, não nacionais. A grande maioria não eram sírios. E claro que em todo o país você vai ter uma minoria insatisfeita. Claro que a exploração das diferenças em relação às questões étnicas e às questões religiosas também fizeram, de alguma forma, seu papel. E aí se estabelece algum tipo de oposição armada ao governo do Assad. Essa oposição armada ao governo do Assad, ela, num primeiro momento, e quando eu falo em primeiro momento, acho que a gente tem que pensar esse conflito antes e depois da entrada da Rússia, que acontece em 2015. Eles têm um certo êxito. Se você acompanhar o mapa das conquistas territoriais desses rebeldes, e aí eu vou incluir dentro desses rebeldes todas as manifestações inconformes com o governo sírio, desde aqueles nacionais, também os estrangeiros, e também o que apareceu com o chamado Exército Islâmico, a posteriori, né, com a criação do califado, que inclusive ultrapassa as fronteiras da Síria. Eles conseguiram conquistar muita coisa de 2011 a 2015, territorialmente. O governo permaneceu na capital Damasco e nas regiões próximas ao Mediterrâneo. Lataquia, as regiões ali, por exemplo, a família Assad, que é de Kardarha, manteve naquela região da onde a família é egressa,
o controle militar durante todo o período de conflagração. Eles não perderam o controle ali da região, por exemplo, de Tartus, da região de Latakia, da região de Kardar. Eles não perderam o controle dessa região. E não perderam o controle de Damasco, ainda que tenham perdido da região, de algumas regiões no entorno, como Gouta, Jobar, algumas áreas, o próprio campo de refugiados palestinos de Yarmouk. Eles perderam... Só uma pergunta. Essas regiões que o governo não perdeu o controle, eram regiões mais simpáticas ao Assad ou foi por erros militares dos insurgentes? Qual é a tua opinião sobre isso? Duas coisas. Primeiro, efetivamente, sim, a pergunta é bastante pertinente. Regiões mais simpáticas ao Assad e regiões mais militarizadas, onde você tem a nata do exército sírio, onde você tem, por exemplo, a 4ª divisão do exército sírio estabelecida nos arredores de Damasco, em regiões que não foram expugnadas, quer dizer, permaneceram nas mãos do Assad. E, naturalmente, você tem ali uma lealdade maior, um empenho maior daqueles nacionais que ficaram ao lado do governo, custe que custar. Porque no Oriente Médio, principalmente no mundo árabe, você tem a questão das lealdades tribais, e essas tribos eram muito leais ao Assad, permaneceram do lado do Assad durante todo o período. Então, naquelas regiões, não houve possibilidade dos rebeldes entrarem, né, da insurgência entrar. Agora, essa pergunta é muito pertinente, porque, vamos dizer, se você pensar, por exemplo, na região sul, ali próximo às colinas do Golã, Quneitra, você tem uma certa minoria, eu diria minoria, ousaria dizer minoria, de pessoas que, insatisfeitas com o governo do Assad, aceitaram participar de uma rebelião que tinha por objetivo tirar ele do poder para depois dividir o poder entre os grupos que se propusessem, que se manifestassem no sentido de participar dessa aliança. Aconteceu isso no Iraque. Todos que se dispuseram, de alguma forma, ficaram com uma fatia do novo governo. Agora, isso vai até 2015. Essas conquistas territoriais dos rebeldes, na cidade antiga de Alepo, por exemplo, na região de Homs, na região do deserto ali de Palmira, né, do sítio arqueológico, em Deir Zor, eles conquistam áreas, né, e aí vamos somar todas as facções rebeldes, Exército Islâmico, Frente al-Nusra, o Conselho Nacional Sírio, o guarda-chuva de organizações que se colocaram internas contra o governo do Assad, né, eles conseguiram territorialmente muitas conquistas. Eu diria que talvez não tenham chegado em nenhum momento a maioria do controle da população da Síria, porque as áreas que permaneceram na mão do governo eram as áreas mais densamente povoadas, né? Agora, isso vai até 2015. Em 2015, você tem uma inflexão nesse conflito, que é a entrada da Rússia. Quando a Rússia entra, principalmente com poder aéreo, a coisa começa a mudar de figura. O que levou a Rússia a entrar? Qual foi a motivação da Rússia? Eu acredito que acontece aí o seguinte, a Rússia assiste a perda da influência no Iraque, a Rússia assiste a perda da influência na Líbia, e chega um determinado momento que você tem aí a questão de Tartus, que você tem um porto que para os russos é importante, a nível de acesso ao Mediterrâneo, onde eles estão estabelecidos, e a questão dos recursos energéticos do deserto de Deir Zor, porque ali eles estão sentados em cima de gás e de petróleo, e muitos desses recursos ainda não são sequer conhecidos. Naquele momento, eu acho que os russos dizem o seguinte, olha, nós já perdemos demais, porque os russos, historicamente, tinham essa aliança com o Iraque, com a Síria, com o mundo árabe, né, no período da União Soviética. E eles já perdemos demais. E eles passam não mais a se abster de votações no Conselho de Segurança, ou votar em alinhamento com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha e com a França, eles passam a ter uma postura proativa no sentido de dizer, não, daqui vocês não vão passar. E aí eles se estabelecem com poder aéreo, eu acredito que no primeiro momento, para não permitir que o Assad caia. Se a Rússia não chega lá em 2015, gente, vamos ser realistas, o Assad ia cair. Estava próximo. Ia cair. Não havia mais recurso para que eles pudessem. Naturalmente, a gente sabe, o empenho da Turquia no norte, Arábia Saudita, Catar, uma aliança muito forte de interesses. E o governo da Síria estava resistindo com recursos relativamente limitados, apesar de ser um dos melhores exércitos da região, né, em se tratando de mundo árabe. Ali, os russos dão um sinal, olha, vocês não vão forçar uma mudança de regime aqui. No primeiro momento, nós recebemos até informação que a própria guarda pessoal do Assad, né, a própria Mohabbarat, né, que é a polícia, vamos dizer, o pessoal chama aqui muito no Ocidente, polícia política, o serviço secreto sírio, de um modo geral, passa a ter o componente russo.
Os russos entraram no Palácio Presidencial. E o objetivo era dizer, olha, se vocês quiserem passar, se vocês quiserem tirar o Assad daqui, se vocês quiserem levar o corpo do Assad, vocês vão ter que levar Spetsnaz junto, vão ter que levar gente da elite da inteligência russa, e aí a coisa muda de figura, né? Eles dão um guarda-chuva muito bom, dão um suporte muito bom, né? E eu acredito que não só com... porque muitas vezes as pessoas falam, mas é a Wagner, é uma empresa de segurança, é o pessoal, são mercenários. Esse componente pode existir. Eu acho que em todos os conflitos na região tem um pouco da perspectiva da possibilidade desse componente. Mas ali o Estado russo, de alguma forma, se colocou como anteparo. Daqui vocês não vão passar, vocês não vão levar o Assad, vocês não vão forçar uma mudança de regime. Você pode fazer o que vocês quiserem em algumas áreas, mas levar o Assad vocês não vão. Aí o que acontece? A Rússia entra com poderio aéreo muito forte. Primeiro ponto é poderio aéreo. A base de Rememben que você tem em 2015, a base de Rememben que você tem hoje são diametralmente diferentes. Eles construíram uma cidade no entorno. Uma cidade. Então, levaram para lá infantaria, levaram para lá operações especiais de todo tipo, baterias de defesa aérea completas. Quer dizer, eles têm lá arma... Complexo militar completo. Complexo militar completo. Levaram T-90, levaram armamento, levaram não só S-400, levaram Pantsir, eles levaram muita coisa para lá. Aí o que acontece? Eles dizem, o Assad vocês não vão tirar. E de outro lado, você tem os Estados Unidos que já estavam presentes na Síria naquele momento, dizendo, nós não vamos fazer concessões a ponto de entregar para o Assad a joia da coroa, o que é o leste do Eufrates, onde estão os postos de petróleo e gás. E os Estados Unidos não saíram de lá até hoje. Então, a Rússia chegou na margem do Eufrates, mas não ingressou no lado onde os Estados Unidos estão. E a tendência disso, o que você acha, Rogério? Desse caso, desse território aí sob proteção americana, qual a tendência disso aí? O Assad conseguir reintegrar isso? Você vê alguma possibilidade? Como é que você analisa esse cenário? Militarmente eu não vejo, porque os Estados Unidos estão lá e também estão numa área que é a região que eles convencionaram chamar de Al-Tanf, que é uma região desértica na fronteira com a Jordânia e o Iraque, que tem 55 quilômetros de profundidade dentro do território sírio. Muita gente especulava que essa presença em Al-Tanf fosse com o objetivo de vedar um acesso do Irã ao Mediterrâneo, passando pelo Iraque, Caim, fronteira com Al-Bukamal e chegando ao porto de Beirute. Mas, se fosse verdade, eles teriam vedado a passagem de Al-Bukamal. E em Al-Bukamal, o exército sírio chegou. Então, o exército sírio controla. Na realidade, se era essa a preocupação, teoricamente você consegue ir por via terrestre do Irã, saindo de Teherã, atravessando o território do Iraque, passando por Caim, Bukamal e pegando a estrada de Damasco para Beirute. Esse acesso está livre, né? Então, eu acho que os Estados Unidos tinham por objetivo, efetivamente, ao estabelecer a base de Al-Tanf, estabelecer um apoio à manutenção da sua presença na região leste do Eufrates, um pouco mais acima no mapa. E eu acho que os sírios não têm, nem com o apoio dos russos, condição de estabelecer ali um embate para retomar militarmente aquela área. Isso seria declaração de guerra da Rússia aos Estados Unidos, né? Porque para os Estados Unidos, aquela base de Al-Tanf, independente da questão do direito internacional, é território dos Estados Unidos. Eles acham que qualquer tipo de ataque contra Al-Tanf, e os sírios tentaram... o primeiro assédio militar que os sírios fizeram em relação ao Al-Tanf foi tentar avançar 1 ou 2 quilômetros Al-Tanf adentro, e os Estados Unidos não permitiram. Inclusive, houve ataque de aviação de guerra dos Estados Unidos contra tropas, contra a infantaria síria. Eles disseram, não, aqui em Al-Tanf vocês não vão entrar, 55 quilômetros é perímetro, como eles fizeram no Iraque, por ocasião daqueles paralelos 32, 33... Sim, a zona de exclusão aérea. Exatamente, eles não deixavam os MiGs iraquianos chegar lá. Chegou, eles derrubavam, né? Então, eu acredito que militarmente não tenha como, nesse momento, você pensar que o governo do Assad, com o apoio da Rússia, possa tirar os Estados Unidos de lá. O que os Estados Unidos fizeram? Um acordo com as SDF, né, que é a sigla em inglês para Forças Democráticas Sírias, que é um grupo criado por eles, cuja presença dos curdos ali é muito importante. E aí é um jogo muito intrincado do Oriente Médio, né? Tem uma presença curda importante de uma facção curda chamada YPG. Essa facção YPG, segundo a Turquia, é próxima do PKK. Mas ela serve para prestar serviço para os Estados Unidos, sob o controle, claro, militar dos Estados Unidos, e de lá eles monitoram, eles exportam, está lá, por exemplo, a Conoco está lá, eles exportam petróleo por via terrestre para a Turquia.
assim como eles fazem no Iraque, né? Quer dizer, eu não sei quem é o destinatário final. Se especula muito, tem muita coisa aí veiculada, né? Mas essa receita de petróleo vai para quem, Rogério? Porque esse território, internacionalmente, ele é um vácuo, né? Ele é um limbo político, esse território. Essa receita vai para qual governo? Pois é, pelo direito internacional, deveria ir, no caso sírio, para Damasco, no caso iraquiano, para Bagdá. No caso sírio, eles estabeleceram esse anteparo das SDF. No caso iraquiano, eles foram ainda mais sofisticados, que eles estabeleceram um regime curdo dentro do território iraquiano, que é um Estado, uma autoridade conhecida de maneira limitada, que é o governo regional curdo, né? É o KRG, sigla em inglês, que é controlado por 2 clãs. Hoje mais pelos Barzani do que pelos Talabani. Mas os Barzani são donos da receita ali do petróleo. Eu não vou dizer, né? Eu acho que eles são gerentes, né? Na realidade, para que a gente fale muito francamente para as pessoas que nos acompanham, sem absolutamente nenhum tipo de censura, eu acho que eles são gerentes. Né? Eles têm um FII, eles têm uma participação, mas as grandes petrolíferas, na realidade, talvez possam responder essa pergunta com mais propriedade, porque pelo direito internacional, o governo sírio deveria ter direito ao petróleo do seu território. O iraquiano, a mesma coisa, né? E eu acho que tem muito a ver também com o que nós vimos em relação à insurgência do Ocidente nos processos de nacionalização do petróleo. Quando aconteceu no Iraque, quando aconteceu no Irã, quando aconteceu na Síria. O Ocidente, de um modo geral, né, nessa relação interestatal, não gosta muito que os governos controlem os seus recursos naturais. Eu acho que isso tem um pouco de similaridade com o caso brasileiro, né? Não querendo fugir da... Eu já ia levar para esse lado, você só adiantou, porque eu ia te perguntar isso daí, porque as pessoas não... O paralelo entre o que acontece no Iraque e na Síria hoje com o que pode vir acontecer no Brasil um dia, é um cenário, Rogério, que não dá para afastar, não. Você está falando aí, minha cabeça está trazendo para o Brasil, mas completa aí. Por exemplo, o que acontecia lá acontece assim de forma absolutamente quanto mais, né? Você vê, existem determinados grupos que eles são oposição permanente. Aqui no Brasil, eu não vou citar nominalmente, mas grupos que surgem e que de repente emulam uma determinada insatisfação popular. Aqui no Brasil, alguns desses grupos que surgiram de repente, do nada, eles foram contra o governo Lula, contra o governo Dilma, contra o governo Temer, contra o governo Bolsonaro, sempre com os mesmos pretextos: corrupção, direitos humanos, pauta ambiental, liberdades individuais. No mundo árabe, ou no sudoeste da Ásia, no sudeste da Ásia, de modo geral, diria no mundo todo, no Sahel, é a mesma coisa. Claro que você tem algumas peculiaridades regionais, né? O Saddam Hussein terminou na forca, o Muammar Gaddafi foi linchado na rua. Em outros casos, são outros modais de interferência. Agora, que as pautas, a pauta ambiental, a pauta dos direitos humanos, da agenda de costumes, como é colocada no Brasil... Gente, esse pessoal não é necessariamente bonzinho, eles não estão necessariamente preocupados com as liberdades individuais. Atendem interesses outros, né? Exatamente. Né? Quando a gente fala, por exemplo, na presença desses lobbies, é importante também frisar, para que as pessoas ouçam isso com tranquilidade, para que não entendam isso como uma premissa equivocada, que esses grupos, eles não têm pátria, eles não têm religião, eles não são unitários em relação à sua característica. Eles são encetados a partir do interesse comum: grana, poder político e econômico. E custe o que custar, eles querem preconizar, eles preconizam e querem ter a narrativa. Eles querem ter o domínio da narrativa. E nesse domínio da narrativa, tem a operação psicológica, eu tenho falado sobre isso de maneira geral, de toda a monta. Né? O grande problema é esse, porque muitas vezes você acaba não sabendo quem é quem. Porque a coisa fica tão difusa, tão confusa, em relação a que nós possamos compreender quem efetivamente defende o interesse de um país, que fica muitas vezes o sinal fica invertido. Então eu falo, por exemplo, tem um site aqui, eu não vou citar nominalmente, para não causar a polêmica, mas ele foi contra o governo Lula, foi contra o governo Dilma, foi contra o governo Temer, contra o governo Bolsonaro. E ele sempre fala que ele é o prócer do combate à corrupção. Parece que um dos envolvidos nesse processo não mora no Brasil, até tudo bem, é uma opção dele, né? Mas ele dá bastante opinião sobre o Brasil, e parece que ele tem lá problemas com a justiça, de várias montas e tudo mais. Mas quando ele vai para o site, ele diz que ele é contra a corrupção e a favor dos direitos humanos. Então, pessoal, não vamos entrar nessa. O pessoal sabe de quem você está falando, já está botando...
comentários aqui. Não vamos fazer propaganda dele, que ele não precisa de propaganda. Não. Então, deixa que os mortos enterrem os mortos. Exatamente. Ou como diriam os antigos, né? Não vamos queimar vela boa. Então, Exatamente. porque esse pessoal é o seguinte, não correspondem, sabe-se lá por que causa, né? Mas os interesses que eles defendem não correspondem necessariamente aos interesses nacionais. Os interesses nacionais que a gente defende com tanto... Sabe, a gente é tão apegado e gosta tanto, às vezes as pessoas perguntam por quê, né? No meu caso, descendente de imigrante, meus avós passaram por Alepo, passaram pela região noroeste da Síria, nasceram lá, inclusive, né? Fugindo, na realidade, quem saiu do Império Turco-Otomano foram meus bisavós. Meus avós nasceram em Alepo. E depois de lá... Seus bisavós são armênios? Ou são sírios? Nascidos no Império Turco-Otomano, mas naquele tempo, é interessante notar, eu tenho algumas cópias e até alguns originais dos passaportes. Você vai ter que vir uma hora contar essa história aqui, tá, Rogério? Só vou te intimar aí pra contar essa história, tem uma história de vida bacana pra caramba aí. Mas fala aí. Com muito prazer, é muito legal. Eles nascendo no Império Turco-Otomano, eles tinham a marca da sua etnia. Então, quer dizer, nasceu no Império Turco-Otomano, mas na carteira de identidade deles, no passaporte, armênio, nascido no Império Turco-Otomano. Não havia um princípio unitário em relação... O sujeito era árabe, ele vinha com essa característica discriminada no documento. Era grego, da mesma forma, armênio, curdo, da mesma forma. Então, eram armênios nascidos no Império Turco-Otomano. Aquela região do Império Turco-Otomano, onde eles nasceram, algumas cidades eram cidades exclusivamente armênias, outras tinham importante população armênia. Então, eles passaram por lá e depois passaram pelo Líbano, um avô foi para a França, o outro, enfim, eles pelo mundo, assim como todas as famílias armênias, né? Perderam muita gente. Eu tive um bisavô, só en passant, né? Isso é uma coisa que dá um livro, não, dá uma série de lives, mas tive um bisavô, como tantos outros imigrantes, também tem histórias no mesmo sentido, que foi queimado vivo pelos turcos, na frente da família. E os turcos otomanos fizeram questão de que a família testemunhasse ele sendo queimado vivo, porque pediram a ele que negasse a identidade armênia, dizendo para ele, olha, você tem uma chance. Algumas famílias fizeram isso. Você tem uma chance, você pode mudar de nome. Ele diz, não, eu prefiro morrer a mudar de nome. E aí queimaram ele vivo na frente da família. Então, meu avô Garabeto contava sempre a história que ele, com 7 anos de idade, viu o pai sendo queimado vivo pelos turcos. E passaram ali. Agora, eu contei isso por quê? Fiz esse parênteses por quê? Porque a gente chegou no Brasil, foi tão bem recebido. Quando eu falo a gente, plural de modéstia, meus avós chegaram aqui, foram tão bem recebidos. Não teve discriminação, não teve conversa que você não tem direito a isso, só tem direito àquilo. Quer dizer, todo mundo foi recebido com muito carinho. Vieram para cá sem absolutamente nada. E aqui conseguiram formar suas famílias, manter sua vida com dignidade. Então, eu tenho um carinho pelo Brasil muito grande. Eu acho que a retribuição que a gente, todos nós, na realidade, né, com as nossas histórias, nossas famílias... Nessa live, todo mundo é descendente de imigrante, né? Todo mundo. O Cabaé, o pessoal dele veio da Espanha lá. Eu vim do Espanha e Itália. Cabaé, o teu pessoal é Catalunha. Catalunha. Aqui é o seguinte, cara. Falar vem do Franco, o Cabaé aqui sai porrada. Mas o legal do Brasil é exatamente isso, né, gente? É um país onde todo mundo se encontra, todo mundo convive bem, a gente não pode perder isso aí, né? Que, aliás, é um dos pontos que a gente convidou o Rogério exatamente por causa disso. Que olha no canal dele, eu acho que é uma pessoa que consegue pregar muito otimismo, consegue ter uma visão assim bastante isenta das coisas, e uma análise muito clara do que está acontecendo. O ponto de convergência que nós temos aqui na live é exatamente isso. Ou a gente precisa fazer um país para todo mundo, pessoal. Não pode ficar criando mais divisão do que está se criando hoje, tem se criado hoje em dia, não? Até porque, por exemplo, a precedência das pautas identitárias, vamos ao ponto, elas são pautas individuais, elas não são pautas coletivas. E se você pensa num país, você tem que pensar na precedência do coletivo. Claro que isso não quer dizer que a gente vá abandonar o interesse de A, B, C ou D, mas a precedência é do interesse coletivo, a precedência é do interesse da maioria do país. Não tem como ser diferente. Para que seja uma coisa efetivamente honesta, precisa pensar no que acontece com o cara que está pegando o trem 3 horas da manhã, lá na CPTM, na Supervia, qual a necessidade do cara, o que o cara precisa comer,
o que a casa dele, o que o filho dele precisa de caderno, agora com o negócio de educação à distância, né, que tem gente que está batalhando para que isso aconteça como causa de vida. Quer dizer, as pessoas mais humildes, elas muitas vezes não têm como acessar a internet, não tem como manter um mínimo. Vai aumentando o fosso, vai aumentando a diferença, e muitas vezes as pessoas demonstram total insensibilidade, querendo levar pauta de costume, pauta daquele programa da Globo, aquele reality show da Globo, como se fosse importante, como se fosse uma coisa que, tem um sujeito ali que está falando a respeito de uma coisa que... Não é por aí. Né? Nós estamos pensando em Brasil. O tema central é a brasilidade, é o Brasil. Claro que vai ter discordância, né? Vai ter gente que pensa de um jeito, vai ter gente que pensa de outro, em relação a questões da economia, em relação a questões de várias montas. Mas a gente tem que resolver aqui no Brasil. É o caso da Síria. O governo do Assad não é muito bom, tem problema. Quem tem que resolver é a sociedade síria. Quem tem que resolver... Rogério, mas nesse ponto eu quero te fazer uma pergunta. Tá. Você acha, na tua visão, na tua experiência, você conhece bastante o Oriente Médio, você entende o que se passa ali. Na tua visão, a Primavera Árabe teve recurso, teve influência, teve dinheiro do Ocidente? Porque não é possível o negócio começar em todo lugar ao mesmo tempo, uma coisa brotar assim do... Como é que é a tua visão disso? Eu não tenho a menor dúvida, até porque são pautas que não são conhecidas a nível cotidiano com a importância que lhes foi atribuída. Apesar de eles obedecerem a um certo cenário de peculiaridade, né? Por exemplo, quando falam no Brasil, quando falam na Argentina, quando falam na antiga Iugoslávia, quando falam para o mundo árabe, eles procuram falar naturalmente, dançar conforme a música, falar na língua daquele povo. Agora, da maneira que eles exploraram, por exemplo, a pauta de defesa dos direitos humanos e a pauta anticorrupção, e aconteceu na Armênia também em 2018 com a ascensão do Pashinyan. Tudo o que eles diziam naquele momento é que combatiam a corrupção e faziam a defesa dos direitos humanos, pautas ecológicas, falando em relação a questões de mineração. É tudo muito parecido. Os cenários são muito parecidos. Eu não tenho dúvida, porque o que acontece no momento seguinte a essa movimentação das primaveras árabes, principalmente onde há conflito armado, que é o chamado processo de reconstrução. É só nós observarmos quem são as empresas que participam desses processos de reconstrução. Aí você vai encontrar semelhança entre a Síria, entre o Iraque, entre a Líbia, entre o Chad, o Níger, a Nigéria. São as mesmas empresas, são os mesmos interesses. Né? E aí tem dois tipos de conflito. Tem o conflito interestatal, baseado no interesse do Ocidente, com a participação, quando as pessoas dizem a questão do lobby é dissociada, eu não creio que seja totalmente desassociada, porque determinados estados nacionais, com a presença desses lobbies de uma maneira muito intensiva, extensiva, forte, presente nos seus governos, nos seus legislativos, né, acabam por agir na defesa desses interesses. Para o mundo árabe, se a gente olhar o que aconteceu, por exemplo, na Praça Tahrir, no Cairo, o que aconteceu com Morsi no Cairo, o que aconteceu... aquela pauta não é uma pauta egípcia, né? Não é uma pauta egípcia. Aquela conversa, aquele diálogo, não é um diálogo da sociedade egípcia. A mesma coisa em relação à Síria. Tem impressão, insatisfações com o governo do Assad, muita gente pode dizer que tem restrições em relação ao pai do Bashar Assad, né? O antecessor do presidente sírio atual era o pai dele, era o Hafez al-Assad. Muita gente fala em pauta que poderia dizer respeito a determinado tipo de repressão cometido no governo do Hafez al-Assad. Hoje eu vejo com reserva. A gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? Eu já acreditei um pouco mais nisso. Mas muitas vezes essa questão da defesa dos direitos humanos colocada como sendo uma situação de interesse de países de fora, diz única e exclusivamente respeito à ideia de você fazer uma mudança de regime que possa privilegiar aqueles interesses. Então, a minha opinião, de maneira muito clara em relação ao processo concomitante de primaveras árabes, no tempo, no modus operandi, e também nesta questão aí das big techs, nos conteúdos impulsionados. A gente assistia, eu conversei com uma pessoa no Egito, que ele dizia o seguinte, olha, determinadas imagens, inclusive ele falava mais, que eu não tenho nem condição, não tenho a habilitação para falar a respeito do que ele colocou ali, mas eu vou passar o que ele colocou. Ele diz, até a tomada, o ângulo em que você faz a filmagem, é um ângulo que sugere que na Tunísia, no Egito, na Líbia, possam ter sido os mesmos autores. Agora, aparece um conteúdo na internet. A gente briga aqui para ter 50 mil, 30 mil visualizações, 20 mil visualizações, suando a camisa. De repente, você via alguns conteúdos que tinham lá milhões de visualizações. Né? Do nada.
Do nada. O sujeito está lá protestando contra o governo do Mubarak, no Cairo. 1,5 milhão de visualizações. E depois vira orgânico, porque você impulsiona aquele conteúdo e você cria manifestações, emula. Aí você tem lá 5, 6, 10 sujeitos, aconteceu em vários lugares do mundo, que tem a cara do povo egípcio. Né? Eles têm a cara do povo egípcio. Cara do povo egípcio manifestando seu inconformismo com o governo do Hosni Mubarak. O que acontece? As pessoas que não têm muita formação política, as pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de influência, elas olham e começam a agir como se fosse uma pedrinha de dominó que você empurra e vai derrubar o conjunto inteiro lá na frente. E elas também começam a compartilhar. E criam, a partir daquele comportamento, daquela conduta impulsionada, uma organicidade. Aí vira alguma coisa que é praticamente uma verdade. Olha, nós citamos aqui a questão de Manaus, gente. Mais uma vez fazendo uma analogia com o Brasil. Manaus está uma loucura. Outro dia eu vi um vídeo muito bem produzido, não sei quem produziu, um vídeo muito bem produzido que mostrava enchentes na Amazônia, falta de oxigênio na Amazônia, problemas viários, problemas fluviais, problemas de todo tipo de enfermidades, além do coronavírus, dizendo o seguinte: nós precisamos de ajuda, o governo brasileiro não consegue administrar. Né? Aí eu me pergunto, de onde partem esses conteúdos? Né? De onde partem esses conteúdos? Agora, na medida em que eles têm eco na sociedade, têm ressonância na sociedade, vira orgânico. Porque é como se eu dissesse, olha, eu descobri um negócio ontem, eu não tenho uma baita formação política, a gente tem que formar politicamente o nosso povo. Né? É fundamental. Aí eu recebo aquilo, eu não conheço aquela realidade, eu estou aqui em São Paulo, estou no Rio de Janeiro, digo, olha o que estão fazendo ali na Amazônia. E começo a compartilhar. Posso estar até bem intencionado. Posso até querer o melhor para o meu semelhante, mas eu começo a criar uma roda e começa, de maneira retroalimentada, a gerar repercussão e criar falsos consensos dentro da sociedade. E, para isso, todo tipo de expediente é utilizado. Todo tipo de expediente é utilizado. Mianmar é uma situação extraordinariamente ímpar nesse sentido. É ímpar. Porque você vê uma narrativa que ela é absolutamente uniforme no Ocidente, que há repressão em Mianmar. Já conseguem ver repressão em Mianmar? Assim? Rápido. É uma coisa extraordinária. Olha, o exército está matando todo mundo em Mianmar. Clamamos pela justiça, pela paz. Aí todo mundo... tem gente muito boa. Eu vou até pedir para as pessoas para observarem isso. Nós, como seres humanos, muitas vezes, quem recebe uma pancada, a tendência é querer replicá-la ou dar mais forte ainda para derrubar. Mas nós temos que ver o outro com as limitações pertinentes. Às vezes, a pessoa age com a melhor das intenções. Vai para o Instagram e coloca ali, pray for Birmania, pray for Myanmar. Acredita, está rezando, está orando, tá na sua fé religiosa, tá com carinho ali, pensando, eu quero o melhor para meus semelhantes. E muitas vezes está entrando numa arapuca, numa casa de caboclo. Né? A gente tem que ver isso com muito cuidado. Mas, o Rogério, uma coisa que... O Herbert, quer colocar uma pergunta aí? Não, esse cenário todo, na verdade, não é nenhuma pergunta. Esse cenário todo é o que a gente viu também nos Estados Unidos na questão do Black Lives Matter. Né? Quer dizer, um policial matou um negro em Minneapolis e, de repente, todos os Estados Unidos, Europa, Brasil, eclodiu passeatas e protestos, etc., tudo ao mesmo tempo agora, no mundo inteiro. É difícil acreditar que isso tudo seja assim, né? Espontâneo. Na Rússia também, né? Quiseram fazer isso aí com o Navalny também, na Rússia. Na Rússia, quiseram fazer como se fosse que a Rússia toda estivesse pegando fogo e que era uma grande justiça. Quando nós sabemos quem é um observador atento na cena russa, sabe que o Navalny não é essa coisa toda lá no país dele, né? É complicado. A narrativa que se vende aqui, você tem o caso também você analisa, você é um observador atento da cena da Armênia, sabe que alguns desses problemas estão acontecendo lá também, né, Rogério? É um fenômeno mundial, né? Não, é um fenômeno mundial. Eu diria até que eu conversei com pessoas na Rússia recentemente que me disseram aqui o Navalny não tem 2% de aprovação de popularidade. Né? Mas tentam mostrar para o mundo que o Navalny é uma liderança importante, alguém que pode mexer com as estruturas do país. Agora, se não, de alguma forma, você não limita esse tipo de narrativa, eu não estou dizendo
que seja necessário limitar, não permitindo determinado tipo de manifestação. Claro que quando elas atentem contra a estrutura do Estado, a gente precisa questionar, inclusive, isso do ponto de vista legal. Mas, além disso, a questão é a seguinte: se você tem um povo educado, muita gente falava sobre fake news, oriundas de qualquer lado, de qualquer parte, de qualquer lugar, da grande mídia, de qualquer grupo político. Eu digo o seguinte, eu sempre tenho insistido nisso: se você tem uma sociedade cujo prestígio à cultura precede a educação formal, o cara vai receber a fake news, vai falar assim, não, manda para outro isso aqui. Aqui não, né? Aqui não cola. Eu acho que é o que acontece de alguma forma na Rússia. O pessoal sabe que essa narrativa do Navalny é batida, né? Essa narrativa de dizer, olha, o Navalny é um grande conspirador a favor da democracia e contra a arbitrariedade do Putin, quer dizer, para privilegiar que tipo de interesse, né? E na Armênia, eu queria falar muito brevemente sobre a questão da Armênia, se vocês me permitem. Fica à vontade. Ô, Rogério, o show aqui é teu, cara. Vamos o show lá. aqui é teu. Essa live tá maravilhosa, a gente quer te trazer outras vezes. Vamos Fala lá. o que você gosta aí. O show Vamos aqui lá. é teu. A Armênia é uma situação que eu conheço bastante bem, tenho conversado com as pessoas ali e tenho perguntado todos os dias qual que é a impressão, a manifestação de apoio popular do Nikol Pashinyan. Hoje, nas ruas, ele levou uma manifestação que, segundo inúmeras denúncias, foi uma manifestação pay-per-view, né? Parece que as pessoas ali, alguma parte da burocracia estava angariando. Mortadela para a turma. Aí a galera toda foi lá, recebeu lá o seu FII, e aí o que acontece? Ônibus, tem uma empresa de ônibus conhecida lá na Armênia que estava indo buscar funcionários de determinadas redes ali, né, de determinada burocracia para prestigiar a manifestação do Pashinyan. Então fizeram algumas tomadas aéreas, ela estava cheia de buraco, parecia um queijo suíço, mas mostrando como se estivesse lotado, cheio de gente. Pois bem, essa manifestação na Armênia, recente, do alto comando do Exército, mais 40 chefes de divisão das maiores e melhores divisões armênias pedindo a renúncia do Pashinyan, em qualquer lugar do mundo, porque elas foram seguidas, inclusive, por coronéis, elas foram seguidas por autoridades eclesiásticas. A igreja tem uma influência muito grande na sociedade armênia. Etmiadzin colocando, né? O Etmiadzin, para quem quer uma analogia clara, é o seguinte: é o Vaticano. É o Vaticano dos católicos, né? Então, os armênios são cristãos ortodoxos e a igreja, Etmiadzin é o rito, né, ortodoxo da igreja armênia, que adotou o cristianismo como religião oficial de Estado em 301, o primeiro povo a adotar como religião oficial de Estado. A igreja disse, nós não queremos Pashinyan. O exército disse, nós não queremos Pashinyan. As lideranças políticas, idem. Parte da burocracia sustenta o Pashinyan, mas seria absolutamente insuficiente para que ele efetivamente se mantivesse no poder. A minha pergunta, cuja resposta as pessoas que estão nos acompanhando são inteligentes, na sua imensa maioria vão compreender, é quem sustenta o Pashinyan à frente do cargo de primeiro-ministro da República da Armênia. São interesses transnacionais. Claro que isso não é explícito, não é ostensivo, porque no discurso dele ele diz que defende a Armênia, que defende os armênios. Ele disse que não usou o arsenal armênio, que não tirou a força aérea do chão, que não usou os Iskandar-M. Os Iskandar-M, eles chegam a Baku. Ele poderia ter atacado Baku, né? Hoje tem fake news nas redes sociais dizendo que ele lançou um Iskandar-M, mas que os sistemas de defesa aéreo moderníssimos do Azerbaijão repeliram. É mentira. Eles não lançaram, até porque o Ministério da Defesa da Rússia disse o seguinte: vocês não usaram um Iskandar. E não tem dezenas, tem centenas. Eles não tiraram, eles compraram um esquadrão de Sukhoi e deixaram no chão. Aí no começo diziam, mas não tinha armamento. Mentira, tinha armamento. Eles não tiraram um MiG do chão. A pergunta que eu faço é a seguinte: aí o Pashinyan foi dias atrás dizendo, as armas russas não funcionaram. Não funcionaram, a cabeça dos mísseis Iskander tinha só 10% de carga explosiva, algumas estavam com defeito. Agora hoje ele voltou atrás. Hoje ele deve ter tomado uma puxada de orelha do Putin. Aí ele disse o seguinte: não, eu fui enganado, parece que realmente não foi utilizado, né? Agora, ainda assim, quem sustenta o Pashinyan? São interesses transnacionais. Não interessa para o povo armênio a manutenção do Pashinyan, não interessa para o exército, não interessa para a igreja, não interessa para as autoridades eclesiásticas, mas ele está lá. Está lá fazendo posto. Alguém sustenta ele. E são interesses muito poderosos. A tartaruga no poste, né? Pois é. É complicado, né? E o que está acontecendo lá? Eu acredito também que ele não se sustente mais por muito tempo.
porque creio que estejam fazendo tratativas, inclusive para permitir que ele possa sair sem ser responsabilizado, inclusive criminalmente, porque tem muita gente que quer ver o Pashinyan julgado por crime de alta traição à pátria. O Pashinyan, gente, olha, guerra do Cáucaso, guerra em Nagorno-Karabakh. Os azeris, eles avançaram, até isso eles conseguiram. Lobbies no mundo inteiro, deputados europeus, BBC, Deutsche Welle, Der Spiegel, jornais franceses e tudo mais. Mas eles ganharam no campo de batalha, com todo o armamento moderno, apoio da Turquia e tudo mais, eles ganharam 16% do território que foi concedido pelo Pashinyan. Pashinyan pegou 84% de território montanhoso, de território que seria conquistado a muito duras penas, provavelmente em anos. Ele pegou e entregou. Eu nunca entendi como é que eles não... Comandante Robson, Karvajar, por exemplo, aqui, o que os azeris chamam de Kelbajar, é uma região onde os silos de armamento do exército armênio, do Exército de Defesa de Nagorno-Karabakh, estavam dentro das rochas, das cavernas. Era um negócio assim extraordinário. Quando falaram... E as fake news, né? Eles começaram no começo da guerra, os armênios têm problema de logística, tem problema de linha de suprimento. E eu o tempo todo conversando com as pessoas lá e dizia, as 3 estradas, né, que saíam, passando por Lachin, Vardenis, Martakert, e uma estrada passando por Kubatli, subindo por regiões lá de Rintaher, Hadrut, que ia chegar em Xuxi. As 3 estradas tiveram durante toda a guerra nas mãos dos armênios. Nenhuma estrada. Eles acertaram algumas pontes, eles acertaram algumas áreas estratégicas, mas ato contínuo, a engenharia do exército cobria essas áreas para que elas pudessem ser utilizadas. As 3 estradas ficaram na mão dos armênios até dia 9 de novembro. Como que o Pashinyan entregou? E quando eu falo em relação a suprimento, ele entregou uma guerra para os azeris quando a diáspora armênia mandou milhões e milhões, está público, isso não é nenhuma notícia extraordinária, tá? Mandou milhões e milhões e milhões de dólares para a Armênia como esforço de guerra. Mandou milhares de voluntários. Muitos, ele não permitiu que atravessasse a fronteira de Goris para Berdzor, que entrassem pelo corredor de Lachin e Nagorno-Karabakh. Ele dizia, espera que nós vamos convocar no momento adequado. Aí vocês vão dizer, mas o pessoal tinha formação militar? Do Líbano, da Síria, da França, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Gente com formação militar, estado da arte, oficiais. Essa gente chegou lá e ele não deixou o pessoal entrar. Ele dizia, espera aí, nós estamos cadastrando, espera aí, faz mais um exame para ver se não está com coronavírus, faz um cadastro, agora tem que se filiar a alguma organização, não permitindo que eles entrassem. Então, a questão do Pashinyan é muito grave, mas ela também é simbólica porque foi uma revolução de veludo em 2018. Aliás, Revolução de Veludo, que é parte dessas revoluções coloridas e sequência dessas primaveras. Pashinyan foi para a rua em 2018, ele dizia, o governo reprime a população e ataca os direitos humanos. O governo é corrupto. O governo não toma os devidos cuidados com a questão ambiental. Para a população armênia, de modo geral, era novidade tudo aquilo. Eu recebia de gente da comunidade aqui no Brasil, que eu gosto muito, gente bem intencionada. Eu sei que são pessoas bem intencionadas. Eles diziam, não, mas o Sargsyan tem que sair. Ele reprime, ele atua como um braço repressivo contra a população civil e tudo mais. Eu dizia, olha só, nós vamos entrar numa fria. E fui sentimento minoritário. Eu fui sentimento minoritário várias vezes, seja aqui no Brasil, seja em relação a esse aspecto do Pashinyan. E o Pashinyan conseguiu. O Sargsyan foi deposto. E agora que o Sargsyan está começando a falar, né? Está começando a falar e receber algum nível de crédito da maior parte da sociedade. Porque ficou aquela pecha, o Sargsyan é corrupto, repressor, não respeita os direitos humanos, ataca o meio ambiente... É sempre o demônio. É o demônio. Não, isso eu falo até para o pessoal, gente, olha, de uma forma muito aberta. Eu falo até para o pessoal que faz oposição ao governo do Bolsonaro no Brasil. A abordagem que chama, por exemplo, o Bolsonaro de genocida, pressupõe o quê? Que ele inventou o vírus? Eu posso não gostar, mas eu tenho que fazer uma abordagem honesta. Eu tenho que dizer por que eu não gosto, o que acontece, aonde é a minha divergência, se é com a política econômica do Paulo Guedes, se é com relação à preservação do setor estratégico nas mãos do Brasil. Agora, nós não podemos brincar como criança, de tratar as pessoas como crianças. E fazer o quê? Torcida, clube. Então tem o clube de lá e o clube de cá. E esses clubes não falam com os outros.
É irreconciliável, porque é mais do que um dogma. Então, é como se fosse um fla-flu. Olha, no meu prédio tinha gente que não pegava o elevador nas eleições de 2018, porque um votava num, outro votava no outro, e eram pessoas amigas que não pegavam o elevador, que os filhos frequentavam a casa uns dos outros, porque foram induzidas a um processo de ódio recíproco, dizendo, olha, teu filho mandou uma matéria de fulano para minha filha que não vota nele, e vice-versa. Eu não estou dizendo que tem lado que está certo e que está errado. Cindiram a sociedade brasileira, mas eu não acredito que tenha sido obra de nacionais. É porque o script é o mesmo. O script é o mesmo. No mundo inteiro. É um script no geral, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por exemplo, aqui no Brasil hoje teve uma... Eu não sei se chama... como é que chama? Webinar, eu não sei direito como é que chama. Mas teve uma reunião que estavam presentes ali o Luciano Huck, a Manuela Dávila, a Marina Silva e algumas outras figuras. Aí parece que a cantora também... cantora, a Bela Gil, eu nem sei direito se é cantora, se é cozinheira, não sei. Mas, enfim, eu acho que ela é esquisita. A profissão dela eu não sei muito bem, não. Para mim, ela só é esquisita, mas tudo bem. E aí estavam lá, junto com o Luciano Huck, que disse que está promovendo uma aliança, capitalizando aí um setor democrático. Loucura, tiazinha! Tiazinha. A aliança do Luciano Huck. Loucura, tiazinha, mas segue o baile aí. Tinha a tiazinha e a feiticeira, né? Tiazinha, a morena e a loira. Aí, eu imagino o que vai ser a aliança do Luciano Huck, mas tudo bem. Aí, segue aí. Ele diz que está criando liames, né, estrutura para uma aliança civilizatória. É o Biden brasileiro. É o Biden brasileiro. Tá? E eu não estou com isso, olha, muito longe de estar com isso dizendo que eu estou fazendo a defesa de A, B, C ou D. Não estou, mas eu estou assistindo que é réplica do que aconteceu nos Estados Unidos. E qual é a pauta deles? A pauta é lateral, é a pauta de costumes. Eu falo no meu canal, às vezes, olha, a pauta de costumes não pode ter precedência sobre a pauta do tema central da brasilidade. Tem gente que não compreende, mas você é contra os valores da democracia. Que tipo de democracia que privilegia o interesse individual em detrimento do interesse coletivo? Eu sou a favor... Eu vi você falar uma coisa na tua live hoje que me chamou muita atenção. Você colocou o seguinte, falou, enquanto eles estão brigando por essas pautas aí, que na verdade não tem nada a ver, são estranhas à nossa sociedade, essa é a realidade, são estranhas, vai passando a boiada, soberania da Amazônia cai, uma série de outros problemas aí. Essa frase tua na live me chamou bastante atenção hoje. Mas é verdadeiro. Vai passando a boiada. É como nós perdemos. Né? Eu sei que você faz uma defesa importante, interessante nessa questão do poder dissuasório em relação à questão da denúncia do TNP. E eu sei que é delicado, porque tem muita gente, inclusive no mundo jurídico, né? Outro dia falando sobre isso, eu falei sobre isso, ano passado no meu canal, uma antiga professora minha de faculdade, que inclusive foi... uma autoridade pública importante, disse assim para mim, mas você não sabe que isso aí é cláusula pétrea constitucional? E eu conversei com ela, eu disse para ela, eu falei, eu não acho que seja uma condição. Nós tivemos lá um embate sob o ponto de vista jurídico, mas também tivemos uma divergência sob o ponto de vista político. Não, mas a importância disso aí no contexto do Brasil e tudo mais. Gente, nós temos que analisar as questões com seriedade, nós não podemos ser papagaio. Eu vou repetir porque o Bolsonaro falou, porque o Lula falou, porque o Ciro falou, porque o Dória falou, porque o Huck falou. A gente tem que ter opinião própria, pô. A gente não precisa nem concordar com tudo, com um determinado sujeito, porque nós não somos papagaios. Nós temos que ter opinião própria. Eu concordo com tudo que fulano falou, porque fulano é meu Deus. Eu acho que a gente está indo para o buraco. Pô. O nosso sentido de convergência é o Brasil. É o Brasil, não pode ser outra coisa. Não pode ser outra coisa. E outra, o que o comandante Robson falou aí é tão interessante. Tem coisa aí que está sendo discutida que não é valor do Brasil. O exemplo. Estranho. Halloween. A gente comemora o Halloween e tem muita criança aí que não conhece curupira, caipora, boitatá, saci, pererê. Por quê? Porque ao longo dos anos nos foi passada a ideia de representação em relação, quer dizer, essa síndrome, né, essa coisa de sentimento de menos-valia e olhar para cima, olhar para o hemisfério norte com esse preceito de uma dada superioridade moral intrínseca. Eles são bons, porque eles são bons porque são bons. Né? O que os Estados Unidos fazem é maravilhoso. Né? É algo que eu discordo aí nesse aspecto. Discordo absolutamente. Vietnã, Iraque, as guerras mundiais que a Europa fez. Quer dizer, outro dia uma pessoa estava falando para mim, não, Robinson, porque
a civilização europeia, porque chegou no ponto disso e fez isso e aquilo. Eu falei, meu amigo, você já parou para pensar Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra dos 30 anos, guerras napoleônicas, o sangue, fora o colonialismo, né? O sangue que a Europa já derrubou o mundo afora, que moral eles têm. Não é bem por aí, não. Né? Rei Leopoldo da Bélgica, né? Se a gente quiser ver o que eles fizeram no Congo. Cortador de mão aí. Né? O que eles fizeram no Congo, o que eles fizeram no Congo belga. Os próprios museus, eu acho que eu vi outro dia numa live aqui, vocês comentando sobre isso, a própria questão do Museu do Louvre, por exemplo, você chegar no Museu do Louvre, você tem a ala do Ciro da Pérsia, você tem as alas do Egito, você vai ver lá a quantidade de artefato que tem desses tudo lugares. Roubado. Tudo roubado. O mesmo vale para a Bélgica, o mesmo vale para inclusive em museus que você pode pegar aí potências, não hoje, não tão claramente coloniais, já foram anteriormente, mas nos próprios museus em Portugal, na Espanha, né, onde tem lá a tríade, lá, os 3 museus, mas você vai ver muita obra lá que é coisa que veio de onde? Que veio da América Latina, que veio de regiões, tem coisa ali que veio, por exemplo, de Macau. Aí você fala assim, pô, mas será que esses caras aí cederam, né? Como a gente fala da questão do Pirara também, né? Quando eu falo sobre a questão do Pirara, eu acho, olha, fundamental, porque tomaram 2/3 da área em contenda com o quê? Com a ideia de que estavam aqui para vir fazer pesquisa. 1829 começou essa história. Eles diziam, brasileiro cuida mal do índio, brasileiro maltrata o índio, brasileiro maltrata o meio ambiente, brasileiro não sabe administrar os seus rios e são brutais porque não professam a mesma fé religiosa que a rainha da Inglaterra. Então, mandaram lá um sujeito da Alemanha, o cara veio aqui, convenceu as lideranças indígenas que a religião que eles professavam, a fé que eles professavam era melhor. Foram para Georgetown, que era então capital, né, da atual República Cooperativa da Guiana, então Guiana Inglesa. E o rei Vittorio Emanuele da Itália, sabe-se lá em que circunstância, deu 2/3 da área em contenda para eles. Né? Então, eu acho, essa gente toda tem interesses pessoais, em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto lugar. E a gente precisa aprender a defender os nossos interesses, o nosso petróleo, as nossas empresas de siderurgia, as nossas empresas de matéria-prima, o setor petroquímico é importantíssimo. Né? Eu acho que essa causa, o que deve nos unir, na minha visão, antes dos nomes, é um projeto nacional de desenvolvimento, e quero citar aqui o meu paradigma. Claro que temporal, é a nível temporal, naquele tempo não tinha coisa dos semicondutores. A indústria automobilística brasileira está em vias de parar por falta de semicondutores. É uma vergonha. Não basta não ter matriz tecnológica, agora nós não temos semicondutores também. O meu paradigma para essa proposta para o Brasil, queria até colocar isso para ver a opinião de vocês, né? O meu paradigma, alguns paradigmas, mas aqui, estando no canal Arte da Guerra, acho que a gente pode falar sobre esse paradigma e encontrar uma ressonância no entendimento, no conhecimento histórico do pessoal, é o governo Geisel. O governo Geisel defendeu a petroquímica brasileira, defendeu a Petrobras, colocou o Brasil numa política de não alinhamento automático com os Estados Unidos, colocou o Brasil... Não colocou, tinha gente que chamava o Geisel de General Vermelho, né? Dizia que ele era comunista. Agora, isso é uma bobagem, gente. Comunista, primeiro, comunista no Brasil tem meia dúzia. Tá? E essa meia dúzia não tem absolutamente nenhum tipo de poder político relevante na minha concepção. O Geisel defendeu a petroquímica, defendeu a siderurgia, defendeu a Petrobras, colocou o Brasil numa política de não alinhamento automático com os Estados Unidos, se aproximou do Tito na Iugoslávia, né? Quero lembrar o seguinte, o Brasil... Da China, ele abriu as relações com a China, reconheceu Angola. E Moçambique, né? E eram regimes marxistas. Quer dizer, corajoso. É a do mundo, Rogério. Aliás, só dar um alô aqui, só uma inserção só. Tem uma biografia da Celina de Araújo e o Celso Castro, na verdade, um depoimento que o Geisel deu pouco antes de morrer, com a ressalva que só poderia ser publicado depois da morte dele. Eu já li várias vezes, eu falo sempre, pessoal, é uma aula de Brasil aquilo. Essa biografia do Geisel, eu acho que o Cabaé tem ali. É uma aula, esse daí mesmo. Cabaé, deixa eu dar um destaque aqui para o Cabaé para ele mostrar. Pera aí, Cabaé. Esse livro é fora de série, gente. Eu já li umas 4 vezes aí, o livro é maravilhoso. É uma aula de Brasil. Mas prossegue aí, Rogério. Estava falando do Geisel. É interessante, eu li esse livro, né, da FGV. Né? Esse livro é interessante, porque acontece o seguinte, passa para a sociedade brasileira
que nós, ao contrário do que eventualmente tem sido alardeado, nós temos muito e somos muito. Nós não temos muito e não somos nada. Isso está absolutamente errado, né? No meu entendimento. Está absolutamente errado. Porque essa história, os Estados Unidos têm tudo, mesmo tendo menos recursos naturais, eventualmente, do que nós, tem regiões desérticas no Texas, no Novo México, no Nevada, etc, etc. Um exemplo. Mas nós temos aqui também a condição não só do privilégio dos recursos naturais, como de um povo que também é admirável. Veio gente de todo o mundo para construir a riqueza de um país na sua diversidade, na sua pluralidade, que tem potenciais extraordinários. Nós não podemos abandonar isso. A primeira bandeira do Brasil é de todo mundo. Tem que dizer para o pessoal, aqui modestamente, se houver discórdia, naturalmente a gente sabe conviver com a divergência, mas que nós não precisamos carregar a bandeira dos Estados Unidos, nós não precisamos carregar a bandeira da China, nós não precisamos carregar a bandeira da Rússia, nós não precisamos ter alinhamento e paixão automática por nenhum país. Nós precisamos ver o que é bom para o Brasil, o que é bom para a gente, o que é bom para o nosso país, para poder atender nossos filhos. Nossos filhos no sentido da imensidão das necessidades, né, da vastidão dos recursos e também das necessidades do povo brasileiro. Então, o meu paradigma de um Plano Nacional de Desenvolvimento, adequado à época, olhando para semicondutor, olhando para a indústria de tecnologia, olhando para a indústria de suprimento, inclusive em relação à demanda da criação de poder dissuasório, né, porque você tem que ter uma indústria militar forte, que não seja dependente em relação à matriz tecnológica do estrangeiro. Se você vive um embargo da OTAN, vocês estão estragando a Amazônia. Olha, o Rio Negro, o Vale do Juruá está contaminado, vocês vão sofrer um embargo. Você tem que ter, aqui tem tudo de recurso natural, né? Tem tudo. Agora, você tem que ter matriz tecnológica, porque senão você vai ficar na mão. Você tem que construir uma indústria forte para atender. Eu acho que a questão militar é importante, porque sem um exército forte, uma marinha forte, uma aeronáutica forte, você sem poder dissuasório, você não tem país. Se você for sentar numa mesa de negociação para conversar com as pessoas, esperando que elas tenham boa vontade, sai na rua, arruma uma briga, querendo ou não querendo, sem querer, no trânsito. E o cara é 3 vezes maior do que você. O que você vai fazer? Vai arguir, mas vai chegar um momento que o cara vai falar, vou quebrar teu carro todinho. O que você vai fazer? Você tem que ter condição de se defender. Então, eu acho que a gente tem que ter uma indústria militar forte, uma indústria de base forte, indústria de matérias-primas, e aí eu postulo que os setores estratégicos, eu não sei se é via Golden Share, se é via controle acionário, qual é? Agora, o setor estratégico tem que estar na mão do Brasil. O que mais, eventualmente, interessa para estrangeiros, que não interessa para o Brasil, e que pode parecer num determinado momento, olha, nós precisamos vender tudo, precisamos vender até a Casa da Moeda, porque nós precisamos fazer caixa. Isso me lembra um pouco a história de matar a galinha dos ovos de ouro. Vamos matar a galinha dos ovos de ouro. E depois nós vamos fazer o quê? Tudo bem, tem carne para comer agora. E amanhã, como é que a gente faz? É uma visão muito imediatista de Brasil que o pessoal tem, né, Rogério? A gente não consegue raciocinar com projeções, com o amanhã, com o futuro, né? Isso é uma coisa que sempre pegou aqui no Brasil, né? Exatamente. Essa visão imediatista, nossa, de não pensar no futuro. Porque, por exemplo, eu tenho um general amigo nosso, ele sempre fala uma coisa que é uma verdade. Ele fala, olha, é melhor um sistema de armas fabricado aqui no Brasil, que você tem condições de dar insumos para o fabricante, ele te entregar esse material, do que um material maravilhoso, etc., que está no estrangeiro, que você não sabe se ele vai te vender. Porque o mercado de armas, gente, ele é traiçoeiro pra caramba. Tá? Ele é traiçoeiro. Ó, eu vou dar um exemplo que aconteceu esses dias aqui, e o pessoal não prestou muita atenção. O banco BNP Paribas, é um banco francês, está sancionando diversos produtores rurais brasileiros. O BNP Paribas é um grande financiador dos submarinos do Brasil. Assim como hoje ele está sancionando produtores rurais, nada impede que o dia de amanhã ele fale, olha, eu não vou mais financiar o projeto submarino de vocês. Ele pode fazer isso, ele já fez uma vez, ele pode fazer outra. É uma condição, o pessoal fala, não, Robson, isso nunca vai acontecer, porque tem garantias, tem isso, tem aquilo. Tudo é possível, né? Sim, e tem a questão também dos softwares, né? Que hoje, quer dizer, se eles não te dão a matriz tecnológica, numa situação de necessidade, você não usa. É igual o jogador de futebol emprestado. O jogador de futebol emprestado vai jogar contra o time que é proprietário do passe e ele vende a participação. Então, quer dizer, você pode ter um submarino aqui com a tecnologia francesa, com a tecnologia de ponta francesa, mas claro que a implicação, o fulcro principal de um debate dessa monta
é a transferência de matriz tecnológica. Você tendo a matriz tecnológica, você é absolutamente independente. Você não tendo a matriz tecnológica, é como se você o tempo todo tivesse que agradar e bajular o detentor da matriz tecnológica, porque sem ela você não faz nada, né? E acontece muito isso. Acontece muito isso em relação a setores estratégicos da economia. A petroquímica é um deles, né? Tem um negócio na petroquímica que chama catalisador. Catalisador da petroquímica. Eu tenho a impressão que não foi por acaso, né, que uma das empresas mais atingidas em todos esses processos que aconteceram no Brasil foi a Braskem. Porque a Braskem passou a ser um player global na área petroquímica. Eu quero lembrar que a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, por mais crimes que possa ter cometido e devessem ser responsabilizados os autores dos crimes, ela não atacou os empregos que as empresas que tinham aqueles criminosos que participaram de políticas criminosas durante o nazismo, não é, efetuaram. Quer dizer, você tem aí a Siemens, a Volks, tem milhares, a Bayer, tem milhares de exemplos. Uma coisa é você punir o executivo, uma coisa é você punir o detentor do poder de decisão dentro da empresa. O cara cometeu crime, né? Aliás, no direito penal brasileiro, você não pode transferir a responsabilidade por um crime para terceiro. Agora, você não pode acabar com os empregos. E a Braskem virou um player global. Eu acho que essa questão da Síria está imbricada um pouco também com essa questão dos recursos energéticos, né? Aqui no Brasil, a Braskem estava, de alguma forma, começando a incomodar algumas gigantes, né? A Basel, a Dow, a BP e outras empresas. Quer dizer, a Braskem passou, de repente, a ser uma grande empresa brasileira, atuando na área petroquímica, no continente africano, na África subsaariana. E, olha, o Brasil tem tudo a ver com a África, né? Se você pegar o mapa do Brasil e da África, os oceanos separam, mas você pode juntar os dois mapas, você vai ver que são, de alguma forma, contíguos. Além do aspecto cultural, da história da língua, da proximidade, tem tudo a ver. Porque a Braskem começou a atuar nesses mercados, de alguma forma começou a estabelecer alguns tipos de acordo em relação à tentativa de adquirir certas matrizes tecnológicas, e isso fez com diversos países. Fez com a Venezuela, com a Pequivem, que é uma subsidiária da PDVSA, fez com a companhia petroquímica chinesa, fez com a companhia petroquímica russa e com algumas outras empresas aí, inclusive na própria Alemanha. Só que, claro, vocês acham que a British ficou contente, que a BP ficou contente? Vocês acham que... Esse pessoal não gostou. Eles disseram assim, olha, é o seguinte, vocês estão entrando em mercados que são mercados cativos nossos. Ninguém entrega fácil a rapadura, gente. Se alguém disser, olha, você já tem um direito consolidado ali por 200, 300 anos. Se aparecer algum curioso, alguém querendo dizer, ó, eu aprendi a fazer o que você faz há 200 anos, me dá um pedaço. Qual vai ser a sua reação? É normal. Você vai dizer, não, aqui não. É sempre um problema de disputa de mercado, né? Rogério, a gente está caminhando para o final, eu queria te fazer mais uma pergunta. Diante do cenário atual, né, porque faltam poucas regiões aí para o Assad reconquistar, né? Como é que você vê o cenário disso aí? Os desdobramentos, o que você acha que pode acontecer daqui para frente? Eu acho que para o Assad retomar o controle de todo o país, isso só pode acontecer em uma condição. Os Estados Unidos, e não via talvez processo de Astana, né, que levou outros países para negociação, para tentar contemplar interesse da Turquia, do Irã, para tentar contemplar outros interesses dentro do território sírio. Em uma situação, isso acontece. Se os russos e os Estados Unidos sentarem na mesma negociação e disserem, vamos acabar com esse conflito e vamos, de alguma forma, olha, eu vou ser muito franco, pode não ser bonito o que eu vou falar, mas de alguma forma cortarem uns pedaços desse bolo, ratearem um pouco, olha, então tem o poço da Conoco, fica com Beltrano, um outro poço na região de Homs fica com Ciclano, e na realidade, porque não tem solução militar esse conflito. Imagine, qual a solução militar? O conflito entre Rússia e Estados Unidos, quer dizer, você vai ter um conflito ali que pode, na realidade, uma fagulha ali que sai de controle para provocar uma hecatombe. Né? Eu não acredito que vai acontecer, porque aí tem o equilíbrio do terror. Né? Por que o comandante Robson fala aí do processo da bomba brasileira? Ele não quer jogar na cabeça de ninguém. É que na relação dos militares, na apropriação da doutrina militar com a questão do poder dissuasório, ninguém ataca ninguém. É o chamado equilíbrio do terror. Né? Você tem, eu tenho. Então, pô, a gente se respeita, independente dos nossos preceitos e valores humanos, contar com a boa vontade do outro,
De repente o cara acordou de mau jeito naquele dia, pisou com o pé esquerdo, brigou em casa e tal, e disse, acabou o respeito. Né? Então, quando acaba o respeito, o que acontece? Tem que ter poder dissuasório. Eu acho que a Síria não tem condição sozinha de enfrentar os Estados Unidos, seria absurdo imaginar que isso fosse possível, que isso seja possível. Também não acredito na possibilidade, por mais apoio que o Irã possa emprestar à Síria, que uma aliança com o Irã possa permitir a retomada da região leste do Eufrates. Na medida em que os Estados Unidos se estabeleceram ali, eles só vão sair na atual conjuntura se fizerem um excelente acordo com os russos. Esse excelente acordo contemplaria, e aí eu acho que fala mais do que a respeito da questão síria. Tem que contemplar Síria, onde eles disputam espaço e disputam petróleo, a Líbia, onde eles disputam espaço e petróleo. Tem que contemplar a questão da Nagorno-Karabakh, porque Nagorno-Karabakh, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês. Nagorno-Karabakh, embaixo, é ouro puro. Eu estava conversando com um geólogo, ele olhou, ele falou, pô, mas esse lugar tá evidente que isso aí é uma mina de ouro interminável. Né? É ouro puro. É ouro puro. Nagorno-Karabakh e as regiões vizinhas ali, o próprio território da Armênia e parte do território do Azerbaijão, é ouro puro. O que vai acontecer ali? Infelizmente, essas potências vão ter que sentar, vão ter que conversar e vão dizer, ó, você fica com esse, eu fico com aquele, nós vamos dar alguma quirela aí para os governos. Pode parecer feio, o cara pode dizer, pô, mas e a soberania? Sabe aquela história do sujeito que invadiu o quartel e foram perguntar para o sentinela por que ele não reagiu, né? Vocês devem conhecer. Não, pode falar aqui, pessoal, que deve ter a turma que não conhece. Ele disse assim, olha, 1001 razões. E aí o comandante falou, comece a elencar. Ele disse, não tinha munição. Ele falou, acabou, não precisa falar mais nada. Por aí, né? Então, se não tem munição, não tem condição de negociar, inclusive, a preservação dos próprios interesses. Sozinho, o Assad não vai conseguir reaver as áreas de petróleo, gás na província de Deir ez-Zor, a leste do Eufrates, que os Estados Unidos tomaram. Se os russos chegarem lá, baterem na mesa e dizerem, olha, vocês têm que sair, os Estados Unidos podem dizer, nós precisamos fazer um acordo. Precisa ver como é que fica Karabakh, precisa ver como é que fica a Líbia, precisa ver como é que fica o Iraque, e eles vão compor nesse sentido. Eu acredito que são os grandes players hoje são a Rússia e os Estados Unidos. O pessoal fala muito da China, mas a China hoje ela está muito ocupada na questão da sobrevivência em relação ao cerco que se propõe contra ela terrestre. Veja a questão da Índia recentemente no Himalaia e principalmente, esse é um negócio do métier do comandante Robinson aí, a questão naval. Eu falei isso aqui. O perímetro é muito grande, né? Tem muita área, a fronteira terrestre é muito grande, e a fronteira das águas do Mar do Sul da China também é imensa, extraordinária, né? Então, eu acho que é isso. Eu vejo dessa forma. Só resolve o problema da guerra na Síria o dia que o Putin e o Biden, né? Não sei se o Biden está em condição de decidir alguma coisa, ou não sei se é a Kamala, né? Enfim, ou se são outras pessoas que resolvem. Esse pessoal chegar e dizer, vamos sentar aqui, vamos conversar. Você tem tanto, eu tenho tanto. Vamos começar. E eu acho que deveriam fazer isso um minuto antes. Por quê? Porque, na realidade, todo dia a gente vê gente morrendo, criança morrendo, gente privada das suas necessidades básicas, né? Porque isso sim é respeito aos direitos humanos. Falar em direitos humanos também é outra coisa. Eu acho que esse é um ponto que a gente também tem que levantar. Eu quero que os direitos humanos sejam respeitados. Também preciso ter meios. Porque para falar em direitos humanos globais, exercidos por... Qual que é a polícia do mundo? Direitos humanos globais. Eu sou um congressista dos Estados Unidos, eu vou lá no Congresso e digo o seguinte, olha, direitos humanos globais precisam ser respeitados. Perfeito. Direitos humanos globais respeitados a partir de que premissa? Né? Qual é o artigo 77 do CTN para isso, né? Do poder de polícia do Estado? Tem que ter, pô. Sabe? Por mais que nós não gostemos. Agora, é claro que a gente queria que a sociedade fosse tão bonita, tão bacana, tão extraordinária, que todo mundo soubesse que quando termina seu direito, começa o do outro. Mas a gente está bem longe de que isso aconteça, sabe? Então tem que ter respeito ao poder do Estado, como, de alguma forma, o poder do exercício, aí da verdadeira civilização, né? Não dessa história, civilização contra barbárie, civilização contra... Que história é essa? Que barbárie? De que civilização que vocês estão falando? De que barbárie que vocês estão falando? Né? Eu posso ter críticas,
mas eu tenho que ser uma pessoa coerente com o que eu estou enxergando, né? Coerente com o que eu vejo. Então, eu posso criticar de maneira objetiva um determinado ponto. Agora, o resto é muita retórica, sabe? Acaba a hora que os Estados Unidos e a Rússia sentarem e disserem, chega de gastar míssil, chega de gastar Tomahawk, chega de gastar munição de Sukhoi, e vamos aqui chegar a um acordo para dividir. Será que dividir o butim é uma palavra? Porque na realidade é o butim, né? Porque é patrimônio sírio. Eu não tenho a menor dúvida disso. Rogério, eu acho o seguinte, que desde que não entre a Crimeia nessa história, talvez o Putin possa negociar. Mas isso aí a gente vai deixar para uma próxima live. Gente, eu quero agradecer o Rogério aqui. Rogério, foi maravilhoso, tá? Como sempre, tua participação aqui, uma coisa fora de série. A participação tua aqui é boa, porque eu e o Cabaé, a gente fica... É uma live que deixa a gente mais tranquilo. Eu gente, vai deixando, você vai colocando, e eu acho assim, os insights que você colocou aqui, eles devem ajudar aí a gente a fazer novos vídeos, vão vir novas perguntas, depois você olha os comentários, você vê o pessoal aí, já vai gerar novos vídeos, novas lives tuas. Então, eu já vou te convidar, a gente vai ver uns outros temas aí que eu quero trazer você aqui, eu quero que você aprofunde as coisas, principalmente do Oriente Médio e a questão também de Nagorno-Karabakh para o nosso público. Então, quero te agradecer, quero convidar o pessoal para fazer a inscrição no canal do Rogério Nitablian, porque realmente é fantástico, tá? Conhecer a série Artsakh Quer Viver, tá? E a gente vai trazer o Rogério outras vezes. Mais uma vez, muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço o convite, a gentileza, a recepção sempre muito cordial, ao Albert também, muito obrigado por participar com a gente, a cada pessoa que nos acompanhou aqui, agradeço, muita gente do Arte da Guerra que foi lá para o canal, para participar com muita cordialidade, com muito conteúdo. Eu acho que isso é o que importa necessariamente na minha participação na rede social. Muita gente pergunta, né? Mas por que você foi às redes sociais? Porque eu acho importante a gente tocar nas questões, nas nossas respectivas experiências, e nós aprendermos uns com os outros. O fundamento é esse. A gente troca aqui, a gente aprende um com o outro. Todo dia aprende, vai montando uma pecinha a mais do quebra-cabeça para buscar uma sociedade melhor, para buscar um país melhor, onde as pessoas possam se olhar umas para as outras e cabeça erguida, indo para frente na busca de uma sociedade com progresso, na busca de uma sociedade ordenada, para que a gente consiga ter um país soberano. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Rogério, muito obrigado. Então, Cabaé, brigadão para todos vocês aí. Cabaé, aquele abraço. Vamos escrever, pessoal. No Velho General, essa semana tem entrevista do Cabaé aí falando. Agora sai, essa semana sai. Entrevista falando, tá, da remodelação do site. O site está com cara nova, vocês têm que conhecer. Daqui vamos para a live do Pátria e Defesa. Não sei se é live ou estreia que eles vão ter lá, tá, pessoal? E eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá? Diversos livros sobre a Síria na nossa lista de desejos da Amazon. Então vamos lá agora, tá? Para o Pátria e Defesa. Daqui a pouquinho tem o podcast da live de ontem. Pessoal, forte abraço para vocês. Vamos se inscrever no Velho General, no canal do Rogério, tá? E no Pátria e Defesa, no canal Bom Combate também. São veículos que brigam aí pelo Brasil. São informações aí que ajudam bastante vocês entenderem o cenário brasileiro. Olha aqui, ó. A estreia do Moisés está aqui agora. Está colocando o link aqui para vocês. Partiu Pátria e Defesa, pessoal. Vamos para lá. Está estreando agora, 21 horas. E vamos ver se o Moisés vai fazer live lá. A gente vai estar apoiando. Vamos apoiar os que podem estar apoiando aí também. Estou aprendendo muito com ele aí. E os artigos do Velho General que está carregado essa semana. Tem muita coisa boa. Aquele abraço para vocês, pessoal.